Urbanização. Antes de falar urbanização, a gente tem que saber diferenciar ela do crescimento urbano. O crescimento urbano seria o crescimento físico ou expansão física de uma cidade ou país. A urbanização seria o crescimento populacional de uma cidade ou de um determinado país sobre o crescimento populacional do campo. Existe o país urbano, onde a população é 50% maior na cidade do que no campo. As principais causas para existir países urbanos foi a Revolução Industrial, que causou o êxodo rural em 1930 aqui no Brasil. Esses principais acontecimentos no século XIX levaram as pessoas que tinham mais condições para o centro das cidades, que foram evoluindo cada vez mais. E nos meados do século XX levou os emergentes e as pessoas mais pobres em busca de condições melhores de vida. Os tipos de urbanização são 5, são os principais. São metrópole, são a região metropolitana. Metrópole são cidades grandes, exemplo próximo aqui seria Fortaleza. Região metropolitana seriam aquelas cidades satélites ao redor das metrópoles. Conurbação seriam a área urbana, onde se concentra a maior área de desenvolvimento industrial, fábricas, portos. E assim, a megacidade são cidades que cresceram muito ao longo do tempo, saíram de 3 para 27, são onde a população equivale a mais de 10 milhões de pessoas, e existe a megalópolis, que seriam a junção das megacidades. Nos Estados Unidos tem um exemplo do Washington, que seriam Boston, Nova York e Washington. Aqui no Brasil foi tentada fazer, mas não conseguiram, que seria São Paulo e Rio de Janeiro. Porque podemos ver que o maior crescimento de São Paulo foi para o lado de Santos e Campinas. E é isso aí. Dois fatores importantes ocasionados pela urbanização são os atrativos e os repulsivos. Atrativos ocorrem devido às condições oferecidas pelas cidades. O maior deles é a urbanização. Isso acontece geralmente em cidades desenvolvidas, como Londres e Nova York. No início do século XX, evoluiu bastante, melhorou a qualidade de vida no estudo, na saúde e nas moradias, sem contar que também aumentou a quantidade de empregos. Como aqui também no sul do Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, logo porque eles são atrativos, porque há instalações de empresas multinacionais estrangeiras. Os fatores repulsivos são quando acontece pela expulsão ou pelo afastamento das pessoas do campo para os centros urbanos. Isso acontece pelo quê? Pela concentração fundiária, que quer dizer a mão de muitas terras em poucas pessoas, os baixos salários, ou a mecanização agrícola, que quer dizer a substituição do trabalho manual para as máquinas. E também assim, quando as pessoas vinham para os centros urbanos, elas não queriam mais voltar para lá, então elas faziam o quê? Elas pegavam, foi aonde surgiu a periferia, que quer dizer o que? As bordas, o que contorna, né? E nos países desenvolvidos, as periferias são elitizadas, que só moram as pessoas mais nobres. Já nos países pobres, as periferias, existem muitos problemas. Olá galera, meu nome é Vicente Paulo, sou estudante da Escola Ministro Antônio Coelho, marketing de São Benedito, do estado do Ceará. E hoje irei falar para vocês de forma breve sobre o processo de urbanização do Brasil. Bora lá! Em meados do século XX, quase que toda a população brasileira se localizava em áreas rurais. A atividade econômica do Brasil naquela época baseava-se apenas
na exportação de produtos agrícolas, tais como o café. Na década de 30, houve início da industrialização no Brasil por parte de Getúlio Vargas, o que incentivou um constante fluxo migratório de pessoas do campo para a cidade, chamado de êxodo rural. Na década de 40, cerca de 31% da população brasileira se localizava em áreas urbanas. Na década de 50, o processo de urbanização explodiu de vez, pois a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek fomentou na criação de um mercado integrado no Brasil, o que atraiu olhares de milhares de pessoas para a região sudeste, em detrimento de ela ser uma região mais desenvolvida e abrigar a maior parte de indústrias do Brasil. Na década de 70, a maior parte da população brasileira já se localizava em áreas urbanas, em detrimento da facilidade de acesso a princípios básicos como a saúde, educação, moradia e alimentação. Vou falar sobre a urbanização mundial. Ao longo dos anos, a sociedade tem sofrido diversas modificações, especialmente no que tange à apropriação do espaço geográfico. Em meados de 1800, a população era praticamente rural, apenas cerca de 3% viviam em áreas urbanas. Mas já em 1950, houve um aumento bastante expressivo, passando-se a 3 milhões e 900 milhões de habitantes que viviam em áreas urbanas. E o porquê desse aumento? São o aumento das indústrias, porque vinculado a um expressivo desenvolvimento tecnológico, fez com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho. Aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades vivem hoje em favelas no mundo todo, que estão inseridas em um contexto de miséria, fome e diversos problemas de saúde. A poluição também é um dos grandes problemas urbanos e ela é causada justamente pelo fato do crescimento das cidades e o surgimento de indústrias e automóveis, que acabam causando gases poluentes que poluem a atmosfera. A poluição sonora e a poluição visual. A poluição sonora ela é causada pelo excesso de barulho, que é justamente pelo fato da cidade ser muito grande, pelo crescimento exagerado da cidade e a concentração de pessoas, de automóveis e de indústrias no centro. E a poluição visual é o excesso de informação no meio urbano, que acaba causando excesso de informação para a visão. A violência ela é causada também pelo fato do crescimento exagerado das cidades e também a falta de infraestrutura e de oportunidades para certos povos da região, das cidades. E eles acabam optando pela violência, não sendo um meio de justificar. Junto com o processo de urbanização, nós temos os problemas urbanos. O que seriam os problemas urbanos? Seriam a falta de planejamento e o crescimento desordenado da população que reside em certa cidade. Isso não acontece apenas no Brasil, isso acontece tanto no Brasil como no mundo afora. Então, vamos ter primeiro o exemplo da favelização, que seria uma criação de favelas ao redor das cidades para o pessoal que não tem estrutura financeira para poder pagar uma casa localizada mais no centro. Aí galerinha, se tiver gostado do vídeo, curta, compartilhe, comente e ative o sininho e se inscreva para dar uma força ao canal.